1 João capítulo 2, vamos ler, irmãos, os versos de número 1 e 2, que diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo do mundo todo. Irmãos, vamos falar aqui um pouquinho sobre a hamartiologia. Irmão Auricélio, você quer se mostrar com palavras bonitas? Ou está falando em línguas? Não, irmão, nenhum nem outro. Hamartiologia é a parte da teologia que trata sobre a doutrina do pecado. Por meio da hamartiologia que nós entendemos biblicamente o que é o pecado. E aqui o apóstolo João, ele vai falar justamente sobre isso, sobre o pecado. E ele começa dizendo: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E João, ele vinha tratando sobre o pecado. Ele vinha tratando sobre a morte de Cristo. É o que ele trata na carta. Na carta ele fala de vários assuntos, como o amor, a transformação dos filhos de Deus, fala sobre os verdadeiros e falsos profetas, fala sobre a vida eterna. Dentre vários assuntos, ele trata uma parte sobre o pecado. E ele diz que essas coisas ele nos escreve para que a gente, como igreja, não venhamos a pecar. Irmãos, e geralmente nós entendemos o pecado errado. Geralmente nós fazemos uma lista de coisas do que é pecado, do que não é pecado, do que o crente pode ou não pode fazer, para saber como nós devemos proceder e assim termos uma vida que ande em retidão diante de Deus. Isso até parece ser verdadeiro, mas tem um problema com essa linha de interpretação. Faz com que nós venhamos a querer ser salvos pelas nossas próprias obras. A coisa mais importante que nós devemos entender quando ouvimos falar de pecado é que nós não conseguimos não pecar. A coisa mais importante que nós devemos saber quando vamos ouvir falar sobre o pecado é que nós somos pecadores. É que a nossa natureza é má. A natureza humana, irmãos, é corrompida. A natureza humana, irmãos, como está escrito em Romanos capítulo 8, verso 7, que a carne, ela não consegue optar por Deus, por buscar a Deus. E nós vamos ver um pouquinho mais na frente de como que o ser humano consegue se achegar a Deus. Mas no primeiro momento João diz: não pequeis. E ele continua dizendo: e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E aqui ele está tratando do pecado já na vida cristã. Irmãos, o cristão, o eleito, o salvo, o regenerado, aquele que foi alcançado por Cristo, ele diz: se alguém pecar, ou seja, o pecado na vida do crente é um acidente. O crente, ele não vive uma vida deliberada no pecado. O pecado na vida do crente, irmão, é um acidente. Que é que João escreve? Se porventura alguém pecar, se porventura algum de vós vier cometer um pecado, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. E ele continua dizendo no verso 2: Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E quando ele fala de propiciação, ele diz, é como se ele estivesse dizendo que o sacrifício de Cristo foi o único meio capaz de apaziguar a ira de Deus contra a humanidade. Porque Cristo, irmãos, é a nossa propiciação. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelo do mundo inteiro. Aqui no verso 2 nós aprendemos mais duas coisas: que o sacrifício de Cristo foi, e sempre será o único e suficiente meio de pagar pelo pecado da humanidade. E quando João escreve para a igreja, ele diz: não somente os nossos, mas também pelo do mundo inteiro. E a segunda coisa que nós devemos entender aqui é que quando ele diz que Cristo pagou pelos nossos pecados e também pelo do mundo inteiro, irmãos, é importante a gente saber que aqui ele não está pregando sobre a questão do universalismo, que prega que todo ser humano vai ser salvo, que todo ser humano um dia Deus salvará, que ninguém se perderá. O universalismo prega isso. Quando João diz que Cristo pagou pelos pecados do mundo inteiro, ele está dizendo que a porta da salvação foi aberta também para os gentios. Quando ele diz que ele morreu pelos pecados do mundo inteiro, ele está dizendo que
Agora, não somente o judeu será salvo, mas o brasileiro, o norte-americano, o espanhol, o francês, ou seja, todos os povos de todas as nações serão salvos. Mas não cada indivíduo, como prega o universalismo. Irmãos, contudo, com tudo que nós aprendemos aqui, fazendo aqui um resumo bem rápido, é que a nossa vida cristã deve ser de uma luta, uma batalha contra o pecado para não pecarmos, para não entristecermos a Deus. Porém, se algum de nós viermos a pecar, nós devemos ter uma esperança no nosso coração, que há um que advoga por nós, que há um que está à direita de Deus Pai, que derramou o seu sangue para nos limpar, esbranquiçar nossas vestes do nosso pecado. E Ele está à direita de Deus Pai intercedendo por aqueles que de fato foram salvos, que de fato lutam pelo pecado, mostrando que assim foram regenerados. Sabemos também, irmãos, aprendemos também que Cristo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Foi o único ato capaz de apaziguar a ira de Deus. E que Ele também morreu pelos pecados do mundo inteiro, ou seja, não somente pelo judeu, mas também por gentios, como está escrito em Apocalipse capítulo de número 6, ou é capítulo 5, eu não me lembro, mas ele vai dizer que Cristo, com o seu sangue, comprou para si pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Irmãos, aqui eu agradeço a minha oportunidade, e agora vamos para o momento de louvor em nome de Jesus. Vamos louvar esse Deus que, com tanto amor com que nos amou, Ele entregou o seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Glória a Deus.